Vamos ver dois assuntos bem simples aqui nessa aula, uma aula até mais light que a aula anterior. O primeiro deles é limpar o projeto. Para estudar esse primeiro assunto aqui, que é limpar projetos, vou fazer o seguinte: eu vou salvar esse desenho lá nos meus documentos. Tá? A partir dessa aula, eu renomei aqui aquela pasta 00 Revit que a gente tinha para CAD-Norma Revit. Eu vou deixar aqui na raiz dessa pasta um arquivo temporário, mas nessa pasta eu vou colocar todo o sistema Revit do CAD-Norma, e à medida que os assuntos forem sendo desenvolvidos, eu vou incluir nos DVDs texturas, templates, tá? Vários itens aí para você ter um sistema bem completo de Revit Arquiteto, não só agora conhecimento, mas também conteúdo. Beleza? Eu vou salvar aqui como projeto 1, depois a gente apaga. Tá? Lá em CAD-Norma Revit, depois eu vou explicar com mais detalhe essa pasta. E vou lá nessa pasta para dar uma olhada. Olha lá. O tamanho dela 2.668 MB. Repare que é um desenho vazio. A gente já discutiu isso aí no primeiro volume do curso, né, no curso básico. E eu vou reparar aqui que, apesar de ser um desenho novo, né, até em função de ele ser começado a partir de um template, ele já tem vários itens carregados. Por exemplo, mobiliário aqui ele já tem, né, tipos de escrivaninha, né. São elementos que, mesmo que eu não esteja usando, né, ele faz parte desse projeto. Tá, ok? Lá no AutoCAD eu tenho o comando Purge, né, para eliminar esses elementos, dar uma aliviada no projeto. Tá? Isso vai permitir não só mais agilidade no carregamento, mas também facilidade na transmissão do projeto. Se eu quiser mandar por e-mail, enfim, para alguém, né, fica um projeto mais leve. Para eliminar elementos que eu não utilizo, né, famílias, eu posso usar dois métodos basicamente. O primeiro é manual, tá? Clico sobre elemento e excluir. No caso aqui eu estou excluindo um tipo de escrivaninha. Ok? Se eu quisesse mais de um, seguro Shift, seguro Ctrl, melhor dizendo, tá? E seleciono quantos eu quiser. E aqui eu posso apertar excluir novamente ou apertar a tecla Delete. Delete. E ele também apagou. Fiz no tipo, posso fazer na família? Posso, aperto Delete e ele some. Tá? É importante aqui ir com cuidado, né? Porque, vamos voltar aqui, deu Ctrl Z, tá? Porque ele não pergunta, não pede confirmação. Tá? Você deletou, embora ele permita aqui o Ctrl Z, ele não pede aquela confirmação, deseja realmente apagar, tá? Apertou Delete, ele some. Bem, então eu posso fazer isso aqui, essa eliminação uma a uma, né? Ou então usar o Purge, né? Vamos chamar assim, o Purge do Revit. Aqui em gerenciar, eu tenho a ferramenta limpar não utilizados. Quando eu faço isso, ele abre esse quadro aqui também semelhante ao Purge lá do AutoCAD, né? Aqui eu teria que dar uma analisada boa, né, nas coisas que eu estou eliminando, porque realmente ele vai oferecer todos os itens, né? Eles já estão ticados aqui. Alguns itens não estão sendo utilizados, não estão sendo verificados, como eles chamam aqui, né, marcados, ou porque a família não pode ficar vazia, que é o mais comum. A parede, cada família ela tem que ter pelo menos um elemento, as famílias fundamentais, né, vamos chamar assim, as famílias de sistema, ou porque os elementos estão sendo utilizados no projeto. É semelhante ao CAD lá, né? Você não pode purgar um elemento que está sendo utilizado no projeto. Tá? Esse comando tem que ser feito com bastante parcimônia aí, para você não eliminar coisas que eventualmente você vai utilizar no futuro. Ok? Mas vamos fazer um teste aqui.
vamos deixar com todas marcadas, certo? E vou dar OK. Ó, número de itens verificados 294 itens. Claro que aqui eu tenho um projeto vazio, né? E esse é um procedimento que eu faria numa fase bem avançada lá do projeto. Clicando em OK, ele vai dar essa limpa. Eu vou salvar e vou verificar lá. Caiu para 660k. Repara, eu tirei 2 megas aqui de elementos que eu não estava usando, tá? Bastante cuidado no uso desse comando, porque agora eventualmente quando eu for tentar inserir um componente, por exemplo, né, ó, nenhuma família está carregada. Ok, eu teria que ir lá família por família. Se você quer um projeto bem limpo, comece por aí. Tá? No caso aqui, claro, eu também descarreguei, olha, minhas paredes, todas as paredes, tá? Inclusive as paredes que eu criei, né? Aquela parede de reboco duplo, né? Uma coisa importante sobre esse comando aqui, tá muito cedo ainda para eu falar disso, é quando nós estivermos trabalhando em grupo. Tá? Lá no curso avançado nós vamos aprender como trabalhar em equipe, abrindo os worksets aí para cada participante, né, da equipe. E para usar esse comando aqui, todos os worksets têm que estar abertos. Beleza? Por enquanto fica só a informação. Lá na frente vocês vão entender isso bem. Bom, sobre esse assunto não tem mais o que comentar. Vamos ver um segundo assunto aqui, que é com relação a atalhos de teclado. Aqui no menu Vista, tá? Nem vou discutir se esse comando deveria estar aqui, né? Para mim deveria estar no gerenciar, mas enfim. No menu Vista, em interface do usuário, eu tenho aqui, ó, atalhos de teclado. Tá? Eu já comentei várias vezes, né, que quando você posiciona o mouse sobre um comando, ele aparece aqui, aqui por exemplo, KS, né? Entre parênteses é o atalho de teclado, e que no Revit nós usamos o comando sem teclar Enter. Então aqui na interface do usuário, do menu Vista, eu tenho atalhos de teclado ou atalho de teclado para o atalho de teclado KS. Beleza? Ele entra nesse gerenciador aqui, que é bem simples também, não tem muito o que explicar. Eu posso categorizar os comandos, né, por tipo, anotar, gerenciar, né? Guia, ele entende como guia essa sequência de menus aqui, tá ok? Então, por exemplo, da guia inserir, né, ele tem aqui os comandos, ó, modificar, vínculo, tá? Tipo de decalque. Se eu quisesse comandos de massa e terreno, reparem que muitos dos comandos, talvez a maioria até, não tem atalhos de teclado. Ok? É muito importante que você use os atalhos de teclado para aquele detalhe de DORT, LER, né? Antiga LER, lesão por esforço repetitivo, atualmente classificada como DORT, doenças osteomoleculares relacionadas com o trabalho, porque a gente tem visto aqui o mouse muito usado, né, o tempo inteiro, e a mão esquerda fica ociosa. Então numa você tem tendinite, a outra atrofia, né? Então é importante a gente dividir o trabalho entre as duas mãos por uma questão de saúde, uma questão ergométrica, né? Então procurem usar os atalhos de teclado. Originalmente os atalhos aqui eles são definidos no Revit para o atalho em inglês. Então aqui, por exemplo, se eu tiver o menu aqui de visualização, deixa eu ver se eu acho aqui. Guia Vista. Lá embaixo eu vou ter, por exemplo, chegar um pouquinho para cá. Ocultar na vista, View, Hide, né? Ocultar na vista elemento, Element, Hide, né? Aqui é ocultar a categoria e aqui é ocultar elementos, né? Se você quiser sobrepor, você clica no comando, né? E pressionar novas teclas, tá? Aqui eu posso digitar, por exemplo, ocultar elementos. Eu posso colocar ocultar
elementos, né? Se eu clicar em atribuir, né, ele vai somar o atalho de teclado um ao outro, tá? Se eu tentar colocar em outro elemento, por exemplo, o mesmo atalho, OE, atribuir, ele vai aceitar. Quem vai valer? Vamos tentar dar OK aqui. OE. E reparem que quando eu vou digitar, olha só, olhem aqui para baixo, tá? Porque vocês não veem meu teclado, mas vocês podem observar aqui, olha, quando eu digito O, olha lá, aparece O, aí F deslocamento, já aparece alguns os atalhos que começariam com O, tá? O, no caso aqui, como eu atribuí 2, ele acabou não funcionando nenhum. Vamos voltar aqui, categoria de vista. Então selecionei agora aqui o atalho, selecionei primeiro, né, o conjunto, selecionei o atalho e pedi para remover aqui. Selecionei, remover. Uma dica importante é que vocês também categorizem os seus atalhos com uma letra inicial. Por exemplo, ocultar categoria e ocultar elementos. Então usem sempre ocultar com O e C categoria. Então um seria OC e o outro OE. Aqui, por exemplo, manipulação de estilos de linha, né? Line weight e assim por diante. Então os atalhos originais eles estão referenciados ao Revit em inglês, tá? Por exemplo, atalhos de teclado, KS, Keyboard Shortcut, né? Atalhos de teclado e assim por diante, né? Windows Cascade, Windows Tile. Então vocês podem redefinir o atalho de vocês, podem manter o original, tá? Que eu acho que é até o mais aconselhável, e acrescentar o seu atalho e não substituir. Por quê? Porque aqui você pode exportar, tá? Ele vai criar um arquivo atalho de teclado XML, Keyboard Shortcuts. Eu posso dar o nome do meu atalho aqui, né? Por exemplo, CAD Norma XML, e colocar aqui dentro do CAD Norma Revit aqui atalhos de teclado, tá? Os meus atalhos do CAD Norma. Mas como no AutoCAD, né, como o nosso famoso PGP lá, isso é um assunto muito pessoal, tá? Então eu prefiro não entrar nesse mérito aí, que isso causa muita confusão. Beleza? Fica uma dica para você. E além de digitar, né, simplesmente o atalho, vou pegar aqui um qualquer, tá? Sobrepor gráficos e vistas. Eu posso, por exemplo, se eu quisesse usar Ctrl, né? Eu, por exemplo, poderia colocar aqui Ctrl K, segura a tecla Ctrl e pressiono K, tá? Ele automaticamente copiou para cá, Ctrl K. Beleza? Vocês não veem meu teclado, mas esse seria exatamente o atalho, né? Pressione as novas teclas, não necessariamente você precisa digitar tudo. Alt X, por exemplo, segura o Alt, pressiono o X, o Alt não aceita, né, como sendo um atalho, porque o Alt ele serve para acionar os mnemônicos, né? Se eu tivesse, por exemplo, com esse comando aqui ativo, né? Se eu pressionasse Alt T, ele iria para cá, para o quadradinho, né? Para o campo, para digitar a nova tecla. Alguns atalhos são reservados, por exemplo, se eu tentar usar Shift W, né, o atalho inserido é reservado. Um Shift J aqui, por exemplo, ele aceitaria, tá ok? Então é importante aqui eu ver os atalhos também que já estão sendo usados. Não vou estender muito esse assunto, né, porque eu não tenho muito nem para onde estender. Beleza? Descartar alterações. E essa aula vai ficar por aqui. Como eu prometi, uma aula bem simples, objetiva e direta.